Até que ponto a lealdade de uma pessoa pode ser testada? O que é preciso para quebrar a integridade de alguém que já perdeu literalmente tudo? É uma pergunta pesada, né? Muito. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das narrativas mais antigas e assim mais intensas que explora justamente isso. Estamos com o segundo capítulo do livro de Jó. Um capítulo que eleva tudo o que aconteceu no primeiro a um outro nível. Exatamente. E a nossa conversa aqui é para tentar entender essa segunda fase da provação dele, que é talvez ainda mais cruel. Vamos olhar o diálogo celestial, o sofrimento físico e, claro, as reações. E as reações são fascinantes porque vêm de todos os lados, né? Da esposa, dos amigos que chegam depois e do próprio Jó. O que acontece neste capítulo eleva a aposta de uma forma que sai do material e entra no existencial, no corpo, na própria pele. Na própria pele. Perfeito. Então vamos começar pelo início do capítulo, que tem uma estrutura bem familiar para quem leu o primeiro. A cena se repete. Isso, a cena se repete. Os seres celestiais, os filhos do verdadeiro Deus, se reúnem de novo diante de Jeová. E claro, lá está Satanás no meio deles. De novo. E Jeová meio que retoma a conversa, sabe? Perguntando, e aí, você observou o meu servo Jó? E ele mesmo já emenda, afirmando com força que Jó ainda se apega à sua integridade. E tem um detalhe crucial aí. Ele diz que Jó se mantém íntegro mesmo depois de tudo que Satanás o instigou a fazer, sem nenhum motivo. Exato, sem nenhum motivo. Essa repetição da cena, ela não é preguiça do autor. Muito pelo contrário, ela estabelece que o que a gente está vendo não é um acidente e um raio que caiu uma vez. É um teste contínuo. É um teste de resistência. E essa frase, sem nenhum motivo, é talvez a chave de toda a história. Por que você acha que ela é tão central assim? Porque ela remove da equação qualquer ideia de que o sofrimento de Jó é uma punição. Ah, entendi. Ele não fez nada para merecer aquilo. Exato. Isso tira o chão de quem tenta encontrar uma lógica de causa e efeito no sofrimento. O texto está dizendo pra gente, esqueçam a ideia de que toda dor é castigo. O sofrimento de Jó é colocado numa categoria de provação pura. O que torna tudo muito mais severo. Muito mais severo. E a questão filosófica, muito mais angustiante para quem lê. Faz todo sentido. E é essa afirmação de Jeová que provoca Satanás a literalmente dobrar a aposta, e é aqui que ele solta uma das frases mais famosas e, vamos combinar, mais cínicas da literatura. Pele por pele. Pele por pele. O homem dará tudo o que tem pela sua vida. Essa expressão pele por pele é tipo a aposta mais cínica possível na natureza humana, né? Totalmente. A ideia de que no fundo, a gente só se importa com a nossa própria pele. E todo o resto, lealdade, fé, princípios... Tudo isso vai por água abaixo quando a dor aperta de verdade. Exato. Ele basicamente está dizendo que o primeiro teste foi superficial. Perder bens, servos, até os filhos. Na visão dele, isso ainda é externo. Ainda não tocou nele. Isso. A verdadeira prova de fogo é quando a dor é no seu próprio corpo. O desafio dele é direto. Atinge seus ossos e sua carne. E com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. É isso. Satanás está argumentando que a integridade de Jó só existe porque ele, pessoalmente, ainda não foi tocado. É a filosofia do cada um por si. Uma visão bem sombria do ser humano. Ele acredita que o instinto de autopreservação é a força mais fundamental que existe, mais forte que qualquer convicção. A aposta deixa de ser sobre o que Jó possui e passa a ser sobre o que Jó é. Nossa, é uma virada existencial mesmo. O teste agora é sobre a capacidade de manter a fé quando seu próprio corpo se torna uma câmera de tortura. E Jeová aceita o desafio, o que já é algo impressionante. Mas ele coloca uma condição muito clara. Ele diz a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, mas não tire a vida dele. Por que essa limitação é tão importante? Olha, essa limitação é tudo. É o que sustenta o drama. Se Jó morresse, o teste perderia o sentido. A aposta não poderia ser provada. Não poderia ser provada nem refutada. A questão central não é se Jó morreria com fé, mas se ele conseguiria viver com uma dor insuportável mantendo essa fé. Viver com a dor.
Entendi. A condição de preservar a vida dele garante que o drama moral e teológico se desenrole até as últimas consequências. É um teste sobre a qualidade da vida, não sobre a nobreza da morte. A questão é a resistência, não o sacrifício final. E o que vem a seguir, a descrição é brutal. Eu leio furúnculos dolorosos, desde a sola dos pés até o alto da cabeça, e a imagem que se forma na mente é devastadora. É devastadora. O texto diz que ele se sentou no meio das cinzas e pegou um caco de cerâmica para se raspar. É a imagem da degradação completa. E é importante a gente entender o peso cultural dessa imagem. Sentar-se nas cinzas no mundo antigo não era só um gesto de desconforto. Tinha um simbolismo. Tinha um simbolismo público fortíssimo. Era uma declaração de luto extremo, de aniquilação social e pessoal. Era o equivalente a dizer: eu cheguei no fundo do poço. Não há mais nada. Nossa! Do caco de cerâmica para se raspar, provavelmente porque as feridas coçavam e doíam de um jeito insuportável, só adiciona uma camada de miséria. Ele não tinha mais nada, nenhum unguento. Só um pedaço de lixo para tentar aliviar uma dor infinita. É nesse cenário de vulnerabilidade total que uma nova personagem entra em cena. A esposa de Jó. E as palavras dela são como uma faca. Ela olha para ele naquele estado e diz: você ainda se apega à sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. É de uma dureza impressionante. É uma das falas mais debatidas e, francamente, mais mal interpretadas do livro. A primeira reação é de choque, de pensar: nossa, que mulher cruel. Sim, esse é o primeiro impulso. Mas a gente precisa parar e pensar. Ela também perdeu tudo. Ela perdeu todos os 10 filhos. Ela perdeu a casa, o status, a segurança. O sofrimento dela é tão grande quanto o dele. Só que ela não é o foco do teste celestial. Ela é uma vítima colateral. Exatamente. Ela é uma vítima colateral dessa aposta cósmica. Espera, isso muda tudo. Porque a leitura mais comum é que ela é quase uma vilã, uma tentadora, tipo a Eva no Jardim do Éden. Mas a sua interpretação a coloca como outra vítima, reagindo de uma forma diferente, talvez mais humana. Isso humaniza a personagem. Ela não é um demônio sussurrando no ouvido dele. Ela é outra pessoa quebrada pela mesma tragédia. A fala dela pode ser lida não só como raiva, mas como um reflexo do desespero absoluto dela. Um desespero. A sugestão amaldiçoe a Deus e morra pode ser vista como um pedido de misericórdia. É como se ela dissesse: eu não aguento mais te ver sofrer assim. Acabe com isso. Se amaldiçoar a Deus é o caminho mais rápido para o fim dessa agonia, então faça. É quase uma proposta de eutanásia espiritual. Eutanásia espiritual, nossa, gostei desse termo. É uma visão muito mais compassiva da personagem. Com certeza, e a resposta de Jó, mesmo naquele estado, é de uma firmeza inacreditável. Ele diz: você está falando como uma mulher insensata. Devemos aceitar apenas o que é bom da parte do verdadeiro Deus e não aceitar também o que é mal. É uma teologia radical, né? Totalmente. E aí vem a frase do narrador, que é muito específica. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. O que é fascinante aí é a filosofia que Jó articula no meio dessa dor. Ele não nega o mal. Ele não tenta dourar a pílula. Ele encara a realidade do sofrimento e diz: isso também vem de Deus, assim como o bem. Ele abraça a tensão. E essa parte final, não pecou com seus lábios. Por que essa especificidade toda? Isso sugere que talvez por dentro a coisa estivesse diferente. Precisamente. O texto é genial nesse detalhe. Não diz que Jó não pecou em seu coração ou não duvidou em seus pensamentos. A menção aos lábios indica que a sua declaração pública de fé, a sua palavra, o seu testemunho verbal permaneceu intacto. Isso deixa uma porta aberta para a turbulência interior que a gente vai ver explodir nos capítulos seguintes. Por fora, a fortaleza se mantém. Isso. Por fora, a fortaleza da fé se mantém. Por dentro, o caos pode estar se instalando. E essa fé, dita em voz alta num momento de solidão total, é o que acaba chamando a atenção de outras pessoas, né? É aí que a história se expande e os amigos dele finalmente chegam. Ele faz Bildad e Zofar. Sim, eles ouvem sobre a calamidade toda e combinam de ir visitá-lo. E a intenção inicial deles, o texto faz questão de frisar,
É nobre. Mostrar solidariedade. Mostrar solidariedade e consolá-lo. Eles partem numa missão de compaixão. O problema, como a gente vai descobrir, não está na intenção, mas na execução. E a chegada deles é muito, muito impactante. O texto diz que quando eles o viram de longe, eles simplesmente não o reconheceram. Irreconhecível. A aparência de Jó estava tão desfigurada pelo sofrimento que ele era literalmente irreconhecível para os seus amigos mais próximos. Esse detalhe é de uma força tremenda. A incapacidade de reconhecê-lo sublinha a escala da transformação dele. Não era só um amigo que ficou doente. A identidade física dele foi quase apagada pela dor. Ele era outra criatura. Era outra criatura. Isso prepara o terreno para a reação que eles têm, que é puro choque. E que reação! Primeiro eles choram alto, depois rasgam as roupas, jogam pó sobre as cabeças. Os rituais de luto. Exato, os rituais tradicionais. E então eles fazem a coisa mais significativa e talvez a mais correta de toda a visita. O texto diz que eles sentaram-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra. Nenhuma palavra. Pois viram que a sua dor era muito grande. 7 dias em silêncio. Isso é impressionante. É um dos momentos mais poderosos de empatia em toda a literatura. Pense nisso. Os rituais, rasgar as vestes, jogar pó, isso era esperado, fazia parte da cultura. Mas o silêncio... O silêncio é que pega. Um silêncio de uma semana inteira. Isso é extraordinário. É o reconhecimento tácito de que a dor de Jó era tão imensa, tão avassaladora, que qualquer palavra seria inútil. Qualquer clichê de consolo. Vai ficar tudo bem. Deus sabe o que faz. Tudo isso seria não apenas inadequado, mas talvez até ofensivo. Sabe, isso me faz pensar em situações da vida real. Às vezes, quando um amigo está passando por algo terrível, nosso primeiro impulso é tentar consertar, dar um conselho. Oferecer uma solução. Isso. Mas talvez o que a pessoa mais precise seja só da nossa presença. Desse silêncio que diz, eu estou aqui com você na sua dor, e eu não vou tentar diminuí-la com palavras vazias. É a mais pura forma de solidariedade. Antes de tentarem explicar, antes de tentarem encontrar culpados, antes de oferecerem sua teologia, Eles só ficam ali. eles simplesmente partilham do sofrimento. Eles se sentam na poeira com ele. Eles entram no mundo de dor de Jó sem tentar arrastá-lo para fora. Naquele momento, eles foram os amigos perfeitos. Então, fazendo uma pausa para respirar depois de tanta intensidade, a jornada deste capítulo é incrível. A aposta cósmica sobe de nível, vai do material para o físico. A integridade de Jó é testada no ponto mais vulnerável, pela pessoa mais próxima. Pela esposa. E a fé dele, pelo menos no que ele diz, se mantém firme e tudo termina com essa imagem fortíssima. 3 homens que, diante de uma dor que não conseguem compreender, respondem com a única coisa que faz sentido, uma semana de silêncio compartilhado. Exatamente. O que este capítulo nos dá é um espectro de reações possíveis ao sofrimento. Temos o cinismo de Satanás, que aposta que a dor sempre destrói a fé. Temos o desespero da esposa, que vê a morte como a única saída misericordiosa. Temos a aceitação teológica de Jó, que insiste em abraçar tanto o bem quanto o mal. E, finalmente, temos essa empatia silenciosa dos amigos. É uma gama completa de respostas humanas. E isso levanta uma questão muito relevante para nós hoje. No mundo barulhento, que nos pressiona a sempre ter uma opinião, a dizer a coisa certa. Apostar uma mensagem de apoio. Exato, a oferecer soluções rápidas, o que a gente pode aprender com o poder de simplesmente estar presente, de ficar em silêncio ao lado de alguém cuja dor é grande demais para palavras. É uma reflexão poderosa. Isso me leva a um pensamento final, que é quase um gancho para o que vem a seguir. Os amigos de Jó começaram a visita deles da forma mais empática possível. Com 7 dias de silêncio. Foi o auge da amizade deles. Mas a gente sabe que a história não termina aí. Eventualmente, eles quebram o silêncio. Eles começam a falar. E é aí que os problemas realmente começam. E é a grande ironia do livro. O maior ato de compaixão deles foi o silêncio. Os maiores erros vieram quando abriram a boca. Exato, e isso deixa uma questão para a gente refletir. O que acontece quando o silêncio é quebrado? E trazendo para as nossas vidas,
como a gente pode ter a sabedoria para discernir o momento em que a nossa presença silenciosa é o maior consolo que podemos oferecer e o momento em que as palavras, se não forem escolhidas com um cuidado extremo, correm o risco de causar mais mal do que bem.